comentar um pouco sobre os sofistas, né, os filósofos sofistas, muito importantes aí da Grécia Antiga, né? Eles viveram por volta do século V a.C., né? Vieram depois dos pré-socráticos lá, né? Então estamos falando no início da filosofia no Ocidente, né? E eles foram contemporâneos, né, de Sócrates e de Platão, quer dizer, viveram na mesma época, até provavelmente se conheceram, conviveram, conversaram e tal, né? Conheceram pessoas que eram amigos e conhecidos e tal, né? E os sofistas, eles eram professores, né, que viajavam de cidades em cidades, lá naquelas tantas cidades que compunham a Grécia Antiga, né? E faziam apresentações públicas, né? Cobravam por seus ensinamentos, né? Diferente do Sócrates, que ia na praça pública e falava sem cobrar, né? Os sofistas, eles cobravam pelas aulas que eles davam, né? E eles desenvolviam, eles ajudavam as pessoas a desenvolver o poder da argumentação, né? Imagina numa cidade em desenvolvimento que estava a Grécia, o crescimento populacional, o crescimento da cidade, da organização interna da cidade, né? Da organização política, né? Então eles auxiliavam nessa questão do discurso, do argumento, né? De como dialogar em público, de como colocar a sua opinião, o seu ponto de vista, né? Então eles tinham um papel muito importante na sociedade da época, né? Eles romperam com o pensamento pré-socrático, né? O foco do pré-socrático, da filosofia dos pré-socráticos, era a natureza, né? Entender a physis, a natureza, a origem das coisas, né? Então eles romperam com isso, e também aquela busca da unidade que começou com Tales de Mileto também, e todos os pré-socráticos continuaram com a busca de um objeto que era a unidade originária de tudo, né? Os sofistas não tinham mais esse interesse, né? Eles trouxeram uma nova concepção relativa do mundo, né? Eles valorizaram muito a relatividade. E qual que era o foco dos sofistas? O foco deles era o ser humano, né? Eles começaram a refletir o ser humano, né? Foi interessante porque a gente pode pensar em um começo até do próprio existencialismo, que é refletir também o ser humano, né? A diferença é que o existencialismo vai refletir no sentido concreto e singular, né? E os sofistas estavam começando a refletir também sobre o ser humano, né? Eles compreendiam a diversidade de valores, né? Como eles viajavam em muitas cidades, eles entendiam que existiam diferentes leis, diferentes costumes, diferentes regras de conduta dos povos, de acordo com sua organização, com seu modo de ser, né? E diferentes interpretações do mesmo fato, né? Então, quer dizer, o Protágoras mesmo falava, se o vento que bate em mim e em você, ele é frio ou ele é quente, né? Depende, às vezes para mim pode ser frio, às vezes para você pode ser quente, né? Depende da interpretação, né, que cada um dá, né? É um tema que eles falavam bastante. Além disso, eles negaram a concepção de verdade única, né? Foi um dos motivos pelo qual eles foram muito criticados por Sócrates e Platão, né? Enquanto Sócrates estava lá buscando uma única verdade, o Platão também, né? O que era verdade, né? Eles falavam, não existem verdades, existem opiniões. Opiniões boas, opiniões más, melhores, piores, úteis, prejudiciais, mas nunca falsas ou verdadeiras. São opiniões, né? O que para cada um vai ser uma coisa, né? E como eu disse, eles foram mal vistos por Sócrates porque eles não tinham, a busca deles era diferente. Sócrates interpretava eles como exploradores por cobrarem por suas aulas e como deturpadores da verdade, como o intuito deles não era entender a verdade, chegar num conceito único, igual para todos. Sócrates achava que, a gente vê nos diálogos, né, de Sócrates escritos por Platão e por outros filósofos, né, porque Sócrates não deixou nada escrito, né, a gente vê muito esse conflito assim, entre eles, né, esse desentendimento, no caso dele achar que eles estavam explorando as pessoas, né, e que eles tinham um descaso com a filosofia, né, que a filosofia deveria buscar a verdade, né, e os sofistas eram filósofos também, mas não estavam com essas mesmas buscas, né? Como a nossa sociedade ocidental, Sócrates, Platão e Aristóteles viraram os grandes, né, filósofos, grandes bases do pensamento filosófico e científico moderno,
se deu com influência deles, né? Então eles também foram mal vistos pelos filósofos seguintes, pelos historiadores de filosofia, né? Foram interpretados como exploradores do conhecimento e falsos filósofos, né? Apesar disso, eles foram muito interessantes, né? Hoje a gente começa a reconhecer, resgata, né? E reconhecer o valor deles, né? E separar o joio do trigo, né? Os mais famosos sofistas foram Protágoras e Górgias. Eles acreditavam na existência de diferentes pontos de vista subjetivos sobre o mesmo fato, né? Para eles, as diferenças culturais existiam porque a moralidade ou imoralidade de um ato não podia ser julgada fora do contexto que ela ocorreu. Então, quer dizer, existem diferenças culturais e para poder interpretar um ato, uma situação, você tem que estar dentro de um contexto, né? Então, vai falar que aquilo foi moral, aquilo foi imoral, depende. Para um grupo cultural aquilo pode ser moral, para outro pode ser imoral, às vezes para a pessoa aquilo é imoral, né? Então eles tratavam muito sobre a relatividade dos fatos, né? Um tema que depois Nietzsche vai desenvolver muito, né? E uma frase que sintetiza esse pensamento do Protágoras, ele diz que o homem é a medida de todas as coisas, né? Ele representa um intuito subjetivo e relativista da sua filosofia, porque a verdade era relativa para cada pessoa, né? O que é verdade para mim pode não ser o que é verdade para você, e a gente vive bem assim, né? Não é um problema existirem duas concepções, ou 3, ou 20, ou 1000, ou 3 bilhões e 500 concepções de verdade, né? E apesar deles serem mal vistos, né, atualmente, a gente entender que aceitar os pontos de vista diferentes de outras pessoas sobre o mesmo fato é uma condição para viver em democracia, né? Porque a gente respeita os diferentes grupos culturais, as diferentes intenções de cada pessoa, diferente modo de ser de cada um, né? Então a gente entende que eles foram também, de certo modo, uns defensores de uma verdadeira democracia, né? Que é uma democracia que entende a relatividade, né? A possibilidade de haver diferentes pessoas num mesmo espaço, né? Então, basicamente, esses temas a gente pode pensar e estabelecer uma relação com o pensamento existencialista também, né?